Beleza? Então, bora. Simbora. Bem, meninos, olha só, já estamos de tela compartilhada. Na última aula, a gente falou sobre... Vou colocar em modo apresentação. Na última aula, nós falamos sobre as principais etapas do orçamento, a etapa de análise do projeto, né? Verificação lá da compatibilização, levantamento de quantitativos, composição de custo. Lembrando que essa composição de custo, ela vai custo de mão de obra, custo de insumo, material, né? E equipamentos, né? E depois a aplicação do BDI, que entra as despesas indiretas e o lucro, certo? Muito bem, aí a gente falou dos custos totais, que é a somatória do custo direto mais o custo indireto. Custo total da obra, tenham em mente, custo direto mais custo indireto. Nós falamos disso aqui na última aula. Sendo que direto, a gente vai envolver material, equipamento e mão de obra. E indireto, a gente vai envolver despesas administrativas, chamada também de administração central, despesas comerciais, que estão envolvendo aqui nas despesas administrativas, financeiras, seguros, riscos e garantias, a parte tributária, que será uma aula específica, canteiro de obras, impostos e lucros, beleza? Aí nós passamos a teoria, a definição para vocês. Aí eu falei para vocês que o preço de venda é o custo total mais o BDI, né? O preço de venda da obra é o custo direto mais o BDI, vezes o BDI no caso, né? Certo? Que é o percentual aqui, ó, de despesas indiretas e benefícios. Esse é o preço de venda. Lembrando vocês que o preço de venda nada mais é do que o custo total da obra mais o lucro, tá? Também pode ser escrito assim. Aí a gente falou como é que é a montagem da planilha. Você faz a planilha de cotação, você utiliza lá Sinap, EGTOP, Ciclo. O código do elemento que você está pegando, o código do produto que você está pegando. Aí você copia a descrição, você copia a descrição que está lá, beleza? Você pega a descrição lá da planilha para facilitar, né, e tudo mais. Placa de obra. Unidade, que é a unidade que você está fazendo a medição. A quantidade, que é o levantamento dos quantitativos que você fez, o preço unitário que está lá na Sinap e depois o preço total, certo? Deixa eu ver. Temos chat. Cadê o chat? Não apareceu. Meu Deus. Não apareceu o chat aqui para mim. Bem louco esse negócio. Agora eu vejo para vocês o chat. Aguentem aí um tiquinho. Aí eu comecei falando para vocês sobre o BDI, né, que é um elemento orçamentário que vai ajudar na construção civil, porque ele vai cobrir custos, galera, que são difíceis de fazer a mensuração, certo? Então, por isso que é importante nós fazermos a inclusão do BDI no nosso orçamento. Quais são esses custos que ele vai fazer a inclusão? Referentes à administração central, custo financeiro ou despesas financeiras, os impostos e parte tributária. Lembrando que dentro desses impostos eu tenho que ver os impostos que são municipais, os impostos que são federais e os impostos que são estaduais. A garantia, o seguro, qual é o seguro dessa obra, tributos e a margem de incerteza, né, que é a questão do risco. Ainda colocando aqui, tem a questão do lucro. Aí aqui eu passei para vocês, cheguei a mostrar para vocês isso aqui, uma planilhazinha do TCU com uma recomendação de BDI, certo? O mínimo, o primeiro quartil, o médio e o BDI máximo, que é o terceiro quartil, beleza? Eu não sei se vocês sabem fazer essa interpretação da estatística. Depois, eu não sei se vai ter tempo, mas eu preciso que vocês lembrem disso aqui, tá? Depois a gente vê como é que a gente vai fazer para lembrar. Então, galera, aqui ó, na construção de edifício, a gente falou que um BDI médio é em torno de quê? 22,12%, tá? Segundo o TCU. Beleza? Aqui ficou um detalhe. Aqui eu estou falando de construção de edifícios, rodovias e ferrovias, vários tipos de obra. Esse BDI aqui, ó, galera, é o BDI para fornecimento de material e equipamento. Quando você trabalha lá em serviço público, isso aqui é chamado de administração direta. Execução de obra por administração direta. O que ele vai fazer?
ele vai comprar só o material e terceirizar o equipamento, se for o caso, e a execução, quem vai fazer é a própria equipe da prefeitura. Então, o BDI, ele tem uma redução. Aí, nesse caso, para a construção de edifícios, o BDI vai ficar aí, ó, com base 11,10, 14 o médio e o máximo 16. Porque eu vou colocar BDI em cima apenas do material e do equipamento que eu vou fazer o aluguel e a compra, ok? Isso aqui para vocês é importante para a prova. Apesar de eu não ter cobrado o cálculo de BDI, eu cobrei a interpretação dessa equação. Quais são os elementos que estão inclusos no BDI? Administração central, AC, riscos, seguros, G de garantias, despesas financeiras, está aqui, o percentual de lucro e o percentual de impostos. Geralmente, o ISS, o PIS e o COFINS. Quanto a imposto, eu não me lembro de ter colocado uma questão específica na prova, eu acredito que não. Se eu tiver colocado, ela está envolvendo essa questão genérica, porque a gente precisa detalhar esses impostos melhores nas próximas aulas, beleza? Muito bem, então, quando eu faço a análise do BDI, eu estou fazendo a análise de quem? Segundo o TCU, eu faço a análise da administração central da obra, despesas financeiras, seguros, riscos, garantias, impostos e a parte de lucro, que é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque se eu não faço o dimensionamento correto desse lucro, essa obra, ao invés de eu ter um acréscimo, eu vou ter uma depreciação, eu vou ter um prejuízo. Eu deixei lá no fórum para vocês, e eu gostaria muito que vocês entrassem, fizessem alguns comentários, dessem uma lida na matéria. Eu preciso dessa participação de todos, por favor. Eu deixei uma reportagem de um site de gerenciamento sobre a questão do lucro, como é que eu faço a viabilização desse lucro. É bem interessante, depois vocês dão uma olhadinha lá, fica de curiosidade para vocês, beleza? Olha só, então, galera, nossa aula de hoje vai começar especificando o que é administração central. Peraí, deixa eu aceitar nossos amigos. Tô bem. Tá muito baixo, gente? O volume tá muito, muito baixo. Eu tô com o meu computador aqui no volume máximo. Vou chegar um pouquinho mais perto para falar. Passo subindo aqui em cima do computador. Axa, vê se melhorou aí. Me dá um oi. Fala se melhorou para você aí, tá? Administração central. Galera, o que vem a ser essa administração central? Na fórmula lá do BDI, você vê lá que tem uma ACzinha, administração central. O que é isso? São custos que envolvem a parte administrativa da empresa. Então, galera, custos, por exemplo, quantitativo, referente à quantidade de ligações, a telefone, a questão de cotação de preços, a questão de impressões. Então, essa questão administrativa, ela envolve um certo custo e ela tem que ser considerada lá no seu orçamento, beleza? Então, meninos, aqui eu trouxe algumas definições para vocês darem uma olhada depois, com bastante calma, mas vamos lá. O que é a administração central de uma forma bem definida? São despesas com a estrutura administrativa da empresa, como aluguel, recursos humanos, serviços de telecomunicações. Só que essas despesas, como não tem como eu contabilizar elas de uma forma totalmente direta, eu vou entrar com um percentual dentro do meu orçamento que vai ser o acréscimo, certo? Existem autores, galera, que se vocês pesquisarem depois na internet, como ele é um assunto um pouco mais específico, existem autores que fazem estudos através de experimentação para verificar qual que é o percentual adequado do uso da administração direta, da administração central, tá? Então, isso aqui é bacana depois para quem for trabalhar com isso, que quiser algo mais específico, depois eu posso até passar para vocês o material que eu tenho sobre isso, tá? Existem autores que fazem esses estudos para determinar qual que é o percentual correto. Então, daqui a pouco eu tenho uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Denomina-se como sendo a administração central de uma empresa toda a estrutura da construção civil, logicamente, toda a estrutura necessária para a execução das atividades específicas de direção geral. Gente, como um todo. Que atividades são essas? São referentes à questão da manutenção da própria empresa,
suporte técnico, administrativo, financeiro das obras que estejam executadas pela construtora. Então, por exemplo, deixe-me fazer aqui um esqueminha para vocês. Olha só. Supondo que eu tenho aqui uma empresa que eu vou chamar ela de empresa A, tá? A minha empresa é essa aqui, ó. Essa é a sede da minha empresa. Essa aqui é a empresa A, beleza? Eita. Aqui, essa é a sede da minha empresa. Meninos, todos estão ouvindo bem? Só para eu poder sintonizar como é que tá a conexão com vocês? Aqui tá bom. Tá tranquilo aí? Depois vão confirmando aí para mim, tá? Aqui eu tenho a sede da minha empresa A. Essa minha empresa A, ela é uma construtora, certo? Essa empresa, ela tem 3 obras. Ela tem a obra 1, ela tem a obra 1, a obra 2 e a obra 3. Certo? Notem que para a primeira obra, a distância da empresa é maior. Para a segunda, em relação à primeira, é menor um pouquinho. E essa daqui é um pouquinho mais perto. Eu vou até colocar ela mais para cá. Eu tenho 3 obras que essa empresa está administrando. Para cada obra, eu tenho um orçamento com BDI, certo? Aqui eu tenho um orçamento 1, aqui eu tenho um orçamento 2, aqui eu tenho um orçamento 3. Classifica-se como administração central os custos que essa empresa vai ter para administrar essa obra. Então, aqui eu tenho administração central para essa obra, eu tenho administração central para essa obra e eu tenho administração central para essa obra. Esses custos são referentes, por exemplo, ao deslocamento do diretor para poder verificar a obra. Essa empresa vai ter que gerenciar essa obra por meio de uma via telefônica. Nossa Senhora, Jesus Cristo. Fechar o WhatsApp. Essa empresa vai ter que especificar alguns materiais, alguns telefones, algumas ligações, impressões, plotagem de projetos, recursos humanos que estão aqui dentro, que estão fazendo a gerência da parte de cá, cotação com fornecedores. Todos esses custos para gerenciar essa obra vão me gerar um percentual de administração central para essa obra. Essa obra aqui é um pouquinho mais perto. Vai ter uma administração central diferente dessa. E assim por diante. Então, todos os custos que são difícil de mensuração, que é referente à parte de administração das obras, é considerada como administração central. Sendo que aqui dentro existe uma administração local, tá? Então, aqui eu tenho uma administração central, que ela está na sede da empresa, e aqui eu tenho uma administração local, lá do canteiro de obras, beleza? Muito bem, meninos. Essa é a definição de administração central. Olha só, eu coloquei bastante texto para vocês terem bastante informação, mas está falando tudo isso. Tem-se gastos com aluguel do escritório, que é o escritório central, a manutenção dessa a manutenção dessa edificação, compra de material, certo? As pesquisas de editais, licitação, todos esses custos, internet, contabilidade, recurso humano que está lá trabalhando, compra, todos esses custos, eles não têm como ser compatibilizados e contabilizados de uma forma direta. Então, eu coloco eles através de um percentual e chamo esse percentual de administração central. Galera, essa administração central, ela vai ser feita através de um rateio de todas as despesas que o escritório tem. E essas despesas, elas terão que ser rateadas, elas não têm como ser contabilizadas unicamente, beleza? Isso é administração central. O gasto que a empresa tem para poder administrar cada uma das obras, sabendo que cada uma delas vai ter um BDI diferente. Lembrando que o BDI
deve estar com a média, né, em torno lá de 22%. Caso esse BDI não esteja com esta média, esteja abaixo do valor mínimo ou esteja acima do valor máximo, eu tenho que fazer uma justificativa técnica como profissional e justificar por que eu estou usando um BDI diferente do que está estipulado lá no TCU, no caso de obra pública, tá? Se o meu BDI for de 18% ou se o meu BDI for de 26%, eu tenho que fazer uma justificativa técnica, se for uma construção de edifícios, né? Logicamente. Muito bem. O que seriam essas despesas financeiras? Meninos, num contexto bem genérico, despesa financeira é a despesa que vai fazer a cobertura de qualquer imprevisto de ordem financeira dentro da sua instituição, dentro da sua empresa. Então, referente às questões, por exemplo, de capital de giro, você tem que ter uma certa quantia reserva para que a sua empresa tenha o capital de giro, o capital circulante. E essas despesas financeiras que vão fazer esse rateio, essa cobertura. O que é? É uma estimativa do quanto o capital investido na obra renderia no caso se estivesse aplicado no mercado. São gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente. O que é isso? Olha só, estou trabalhando com obra pública e na maioria das vezes também acontece muito com obra particular também. Por isso que é importante o capital de giro. Significa que eu estou tirando do meu efetivo, estou tirando do meu bolso, pagando alguma despesa necessária que depois eu serei ressarcido em algum tempo determinado, beleza? Isso, galera, isso seria um capital de giro. Você está usando uma reserva para poder fazer um pagamento e depois você repõe de novo essa reserva. Se a empresa não trabalha com esse capital de giro, você tem aí que vai quebrar. Não tem como, certo? Em obra pública acontece muito isso. Por quê? Porque você faz a compra do material e depois que você vai receber por meio de uma medição para cada serviço, todo mês ou quinzenalmente, você tem uma medição lá da sua obra pública, certo? Então, você vai receber isso, mas primeiro você vai ter que ter comprado e executado. E nesses casos, as medições, elas são pagas por serviço executado, tá? E não só pela compra do material. Beleza? Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que ter um capital de giro lá na nossa reserva técnica financeira. Ok? É isso que está escrito aqui. Tudo bem. No caso específico de uma obra pública com não recebimento imediato dos gastos para a construção, o contratado precisa lançar mão de recursos próprios para executar etapas que só serão pagas quando concluídas, o que gera despesas de investimento de capital. Para que esse capital de giro possa ser remunerado, é instituída a despesa financeira. Ele é um percentual, como a administração central da obra, que vai permitir que você tenha um recurso financeiro pequeno, médio, grande, que vai depender do valor da obra, mas que você consiga pelo menos ter um percentual para uma garantia de capital de giro, beleza? Para você não ir também 100% à falência. Seguros e riscos. Galera, primeiro, seguros, riscos e garantias. Temos aqui um chat, vamos lá. Obrigado, senhores. Nossa chamada está próxima do encerramento, faltam aí 8 minutos. Aí a gente faz o encerramento, aí eu abro de novo outra chamada com vocês e a gente vê se melhora também. Galera, sabe-se que nas atividades relacionadas com a construção civil, há os mais variados riscos. Primeiro, você tem um risco de ter do seu projeto não emplacar tão bem, certo? Você tem um risco aí, supondo que você tem aí uma obra, uma edificação multifamiliar, apesar de você fazer um estudo de mercado, você vai fazer tudo mais, simplesmente na hora de fazer as vendas lá, você pode ter uma quebra na economia e simplesmente não vender o que você planejou de vender, certo? Aí você vai ter que ainda baixar os valores dos apartamentos, né, para poder melhorar a questão da sua venda. Isso é um risco que você corre.
Uma obra pública tem vários riscos. Por quê? O que acontece? Você tem aí riscos referentes a uma empresa quebrar, não dar conta de executar por causa do preço da licitação ser muito baixo. Você tem o risco dessa obra ficar parada, interditada por algum outro problema. Você tem o risco de ter uma deficiência no seu projeto que talvez os aditivos não vão fazer a correta correção, certo? A correta correção, ficou bem redundante. A correção precisa. Então, você tem vários riscos aí, além dos riscos referentes às questões de vida humana. Risco das questões de segurança do trabalho, risco de um equipamento dar problema, risco de ter roubo na obra, certo? Execução de serviço deu errada, danos corporais, danos materiais. Obra é lugar que mais tem risco no planeta, né? Roubos, acidentes. Então, esse percentual de seguros, segurança, riscos e garantias é justamente para poder cobrir parte desses imprevistos que podem acontecer, certo? Num contexto geral, é isso. Então, galera, você tem aqui o percentual referente a seguros, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma planilhazinha, para poder promover melhor a segurança da obra, referente às questões de incêndio, alagamento, desmoronamento, roubo, acidente de trabalho, certo? Você tem o percentual de risco devido aos imprevistos que as obras podem ocorrer e garantias, caso ocorra esse imprevisto, você tem uma garantia para poder fazer a cobertura, certo? Basicamente isso, é como se aqui fosse um percentual que vai te garantir melhor algum problema que pode ter sido não contabilizado no seu planejamento. Dentro lá, quando você faz o planejamento da obra, lá no seu cronograma, você vai verificar as atividades que vão fazer parte do caminho crítico, certo? Se por esse caminho crítico são todas aquelas atividades que de forma alguma podem atrasar. Se atrasarem, elas vão dar algum problema para você no seu cronograma, certo? Se atrasou, você tem o quê? Você tem aí um problema seriamente. Se atrasou por causa de um acidente de trabalho, você tem, além de ter um problema sério, você tem uma perda enorme, certo? Então, isso tem que estar incluso dentro dos seguros, riscos e garantias. Mas quando você for fazer o planejamento da sua obra, é importante ressaltar lá na elaboração do cronograma que você analise todas as atividades com caminho crítico, todas as atividades que são críticas e verifique corretamente o cálculo do tempo de folga. Assim, você consegue tentar recuperar tudo isso através do tempo de folga das outras atividades. Tá? Você faz um replanejamento, uma reprogramação das suas atividades. Beleza? Bom, eu vou encerrar por aqui, porque nós já estamos acabando, e vou abrir uma nova chamada para vocês. Ok, senhores? Um minutinho, por favor. Para a gente poder... Daqui a pouquinho eu mando o link lá para vocês de novo, tá? Eu vou configurar aqui, fazer a conversão e mando para vocês. Assim que